Namastê, sejam todos bem-vindos à terceira parte do tema O Mapa dos Chakras, segundo o Mestre Osho. O terceiro é Manipura, o quarto é Anahata, o quinto é Vishuddhi, o sexto é Ajna e o sétimo é Sahasrara. O terceiro centro, Manipura, é o centro de todos os seus sentimentos e emoções. Nós reprimimos nossas emoções no Manipura. Ele significa o diamante. A vida é valiosa por causa dos sentimentos, das emoções, da risada, do choro, das lágrimas, dos risos. A vida é valiosa por causa de todas essas coisas. Essas são a glória da vida. Daí o chakra ser chamado de Manipura, o chakra diamante. Apenas o ser humano é capaz de ter este precioso diamante. Os animais não podem rir naturalmente e também não podem chorar. As lágrimas pertencem a uma certa dimensão apenas disponível ao ser humano. A beleza das lágrimas, a beleza da risada, a poesia das lágrimas e a poesia da risada estão disponíveis apenas ao ser humano. Todos os outros animais existem apenas com dois chakras, o Muladhara e o Swadhisthana. Eles nascem e eles morrem, e entre esses dois não existe muita coisa. Se você também nasce e morre e nada mais acontece, você é um animal e ainda não é um ser humano. E milhões de pessoas existem apenas com esses dois chakras e nunca vão além deles. Foi-nos ensinado a reprimir os sentimentos, a não sermos sentimentais, que ser sentimental não vale a pena. Seja prático, seja duro, seja dócil, não seja vulnerável, senão você será explorado. Seja duro, pelo menos mostre que você é duro, pelo menos finja que você é perigoso, que não é um ser dócil. Crie medo à sua volta e não ria, porque se rir, não poderá criar medo à sua volta. Não chore. Se você chorar, mostrará que tem medo. Não mostre suas limitações humanas. Finja que você é perfeito. Reprima o terceiro centro e você se tornará um soldado. Não um ser humano, mas um soldado. Uma pessoa do exército. Um ser humano falso. Muito trabalho é feito no Tantra para relaxar este terceiro centro. As emoções precisam ser realçadas, relaxadas. Quando você sente vontade de chorar, você precisa chorar. Quando você sente vontade de dar risada, você precisa rir. Você precisa abandonar essa repressão sem sentido. Precisa aprender a expressão, pois apenas por meio de seus sentimentos, de suas emoções e de sua sensibilidade, você chega àquela vibração mediante a qual a comunicação é possível. Você já não percebeu isso? Você pode falar tanto quanto quiser e nada é dito, mas uma lágrima escorre de sua face e tudo é dito. Uma lágrima pode dizer muito mais. Você pode falar por horas e isso de nada adiantará. E uma lágrima pode dizer tudo. Você pode ficar dizendo, eu estou muito feliz, isso e aquilo. Mas uma pequena risada, uma risada real e autêntica, você não precisa dizer mais nada. A risada diz tudo. Você vê um amigo, sua face fica irradiante, lampeja de alegria. O terceiro centro precisa se tornar cada vez mais disponível. Ele é contra o pensamento. Então, se você permite o terceiro centro, relaxará mais facilmente sua mente tensa. Seja autêntico, sensível, toque mais, sinta mais, ria mais, chore mais. E lembre-se, você não pode fazer mais do que é necessário. Não pode exagerar. Não pode trazer nem mesmo uma única lágrima a mais do que é necessário e não pode rir mais do que é necessário.
Assim, não fique com medo e não seja mesquinho. O Tantra permite à vida todas as suas emoções. Esses são os 3 centros inferiores, não no sentido de avaliação. Esses são os 3 degraus mais baixos da escada. Então, vem o 4º centro, o centro do coração, chamado de Anahata, ou Anahata. A palavra é bela, ela significa som não proferido. Exatamente o que as pessoas do Zen querem dizer quando perguntam: você ouviu o som de uma só mão batendo palmas? Som não proferido. O coração está exatamente no meio, 3 centros abaixo e 3 acima. E o coração é a porta do mais baixo para o mais alto, ou do mais alto para o mais baixo. O coração é como um cruzamento. E o coração foi completamente desviado. Não lhe ensinaram a ter coração. Não lhe permitiram entrar no reino do coração porque ele é muito perigoso. Ele é o centro do som sem som. É o centro não linguístico, do som não proferido. A linguagem é um som proferido. Precisamos criá-la com nossas cordas vocais. Ela precisa ser proferida. É 2 mãos batendo palmas. O coração é uma só mão batendo palmas. No coração não há palavras. Ele é a ausência de palavras. Evitamos completamente o coração. Nós nos desviamos dele e nos movemos de tal maneira em nosso ser como se o coração não existisse. Ou no máximo, como se ele fosse apenas um mecanismo de bombear para a respiração. E isso é tudo. Ele não é só isso. Os pulmões não são o coração. O coração está oculto atrás dos pulmões. E isso também não diz respeito ao corpo físico. Ele é o lugar de onde o amor surge. É por isso que o amor não é um sentimento. O amor sentimental pertence ao 3º centro e não ao 4º. O amor não é apenas sentimental. Ele tem mais profundidade do que o sentimento. Tem mais validade do que o sentimento. Os sentimentos são momentâneos. Mas o sentimento do amor é interpretado erroneamente como a experiência do amor. Um dia você se apaixona por um homem ou por uma mulher, e no dia seguinte a paixão se foi, e você chama isso de amor. Isso não é amor, mas um sentimento. Você gostava da mulher, gostava, lembre-se, e não amava. Era um gostar, assim como você gosta de sorvete. O gostar vem e vai, é momentâneo. Não pode durar muito tempo, não tem nenhuma capacidade de durar muito tempo. Você gosta de uma mulher, fez amor com ela e acabou. O gostar acabou, assim como você gostou do sorvete. Você o tomou, agora não olha mais para ele. E se alguém insistir em lhe dar mais sorvete, você dirá: agora ele está me deixando enjoado, pare. Não posso tomar mais. O gostar não é amor. E nunca confunda gostar com o amor. Senão toda a sua vida será apenas um vagar sem destino. Você vagará de uma pessoa a outra e a intimidade nunca crescerá. O 4º centro, Anahata, é muito importante porque é no coração que pela primeira vez você se relacionou com a sua mãe. Foi por meio do coração que você se relacionou com sua mãe e não por meio da cabeça. No amor profundo, no orgasmo profundo, novamente você se relaciona por meio do coração e não por meio da cabeça. Na meditação, na prece, o mesmo acontece. Você se relaciona com a existência por meio do coração, coração a coração. Sim, trata-se de um diálogo de coração a coração, e não de cabeça a cabeça. Ele não é linguístico. E o centro do coração
É o centro de onde surge o som sem som. Se você relaxar no centro do coração, você o escutará. E essa é uma grande descoberta. Aqueles que entraram no coração escutaram um cântico contínuo dentro do seu ser. Cântico que soa como Om. Você já escutou um cântico que continua por si mesmo e não por você fazê-lo? É por isso que não sou a favor de mantras. Você pode ficar cantando Om, Om, Om e pode criar um substituto mental para o coração, mas isso não irá ajudá-lo, pois se trata de uma ilusão. Você pode continuar a cantar por anos e pode criar um falso som dentro de si mesmo, como se o seu coração estivesse falando, mas ele não está. Para conhecer o coração, você não precisa entoar Om, mas simplesmente ficar em silêncio. Um dia, subitamente o mantra está ali. Um dia, quando você caiu no silêncio, subitamente você escuta. O som está vindo de lugar nenhum. Ele está surgindo de você a partir da essência. Ele é o som de seu silêncio interior. Assim como em uma noite silenciosa há um certo som, o som do silêncio. Exatamente assim, em um nível muito mais profundo, surge um som em você. Ele surge, mas deixe-me lembrá-lo repetidamente. Não é que você o traga, não é você que repete Om, Om, Om. Não, você não diz uma única palavra e está simplesmente quieto, simplesmente em silêncio. E ele jorra como uma fonte. De repente ele começa a fluir e ele está ali. Você o escuta e não o pronuncia. Esse é o significado quando os muçulmanos dizem que Maomé escutou o Alcorão. Esse é o significado, e é exatamente isso que acontece na essência do seu coração. Não que você o diga, mas você o escuta. Maomé o escutou, o Alcorão, escutou-o acontecer por dentro. Ele ficou realmente perplexo e nunca tinha escutado nada como aquilo. Aquilo foi tão desconhecido, tão pouco familiar, que a história diz que ele ficou doente. Foi muito estranho. Se um dia você estiver sentado em seu quarto e subitamente começar a escutar dentro um Om ou qualquer coisa assim, você começará a se perguntar: estou enlouquecendo? Você não está pronunciando, ninguém o está pronunciando. Você está enlouquecendo? Maomé estava sentado sobre uma colina quando o escutou. Ele voltou tremendo para casa, suando, com uma febre alta. Ele realmente ficou perturbado. Ele disse à sua esposa: traga todos os cobertores e me cubra. Nunca tive um tremor desse, estou com uma febre muito alta. Mas sua esposa pôde perceber que sua face estava iluminada. Que tipo de febre é essa? Seus olhos estão chamejantes, incendiados com algo imensamente belo. E uma graça entrou com você na casa. Um grande silêncio caiu sobre a casa. Até mesmo sua esposa começou a escutar algo. E ela disse a Maomé: não acho que isso seja uma febre, mas que Deus o abençoou. Não tenha medo. O que aconteceu? Conte-me. Sua esposa foi a primeira muçulmana. Seu nome era Khadija. Ela foi a primeira a se converter e disse: posso perceber. Deus lhe aconteceu. Algo lhe aconteceu. Algo está fluindo do seu coração para toda parte. Você se tornou luminoso. Você nunca foi assim antes. Algo extraordinário aconteceu. Conte-me, por que você está tão preocupado e tremendo? Talvez pareça estranho, mas conte-me. E Maomé estava com muito medo do que ela pensaria. Mas lhe contou e ela se tornou a primeira convertida. Ela foi a primeira muçulmana. Sempre aconteceu dessa maneira. Os hindus dizem que o Veda foi recitado pelo próprio Deus.
Isso simplesmente significa que ele foi escutado. Na Índia temos uma palavra para as escrituras sagradas, Shruti, que significa aquilo que foi escutado. Nesse centro do coração, o chakra Anahata, você escuta. Mas se você não escutou nada dentro de você, nenhum som, nenhum om, nenhum mantra, isso simplesmente significa que você evitou o coração. A cachoeira está presente, o som da água corrente está presente, mas você o evitou. Desviou-se dele, tomou uma outra rota, pegou um atalho. O atalho simplesmente vai do terceiro centro, evitando o quarto. O quarto é o centro mais perigoso porque ele é o centro a partir do qual a confiança nasce, a fé nasce e a mente deseja evitá-la. Se a mente não a evitar, então não haverá possibilidade para a dúvida. A mente vive por meio da dúvida. Esse é o quarto centro. E o Tantra diz: por meio do amor, você virá a conhecer este quarto centro. Namastê.